Os restantes dos mortos não reviveram até que se completasse os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esse, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com eles os 1000 anos. Vamos entender essa linguagem aqui, irmãos. A Bíblia é muito clara sobre isso. Ressurreição é um termo bíblico que, sobretudo, Paulo gosta de usar como sinônimo de regeneração. Não foi isso que ele escreveu em Efésios 2? Estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Ele nos deu vida. Ele nos ressuscitou e nos fez assentar com Cristo nas regiões celestes. Então, você e eu estávamos mortos. A primeira ressurreição foi a sua conversão. Então, note uma coisa. Quem nasce apenas uma vez, morre duas. Morte física e morte eterna. Quem nasce duas vezes, só morre uma, só morte física. Em outras palavras, bem-aventurado é aquele que fez parte da primeira ressurreição, ou seja, que foi regenerado, porque a segunda morte não tem poder sobre ele. Se você foi regenerado, você nunca vai ser condenado. Você não vai morrer a segunda morte, que é o lago de fogo, que é a condenação eterna. Então, é nessa perspectiva do todo da Escritura que nós precisamos entender esta passagem. Mas vamos agora aos versos 7 a 10. 7 a 10, que é a derrota final de Satanás. Versículos 7 a 9 fala, irmãos, de uma grande batalha, que é a batalha de Gog e Magog, do Armagedon. A grande questão é a seguinte, irmãos. Armagedon, tem muita gente que fica pensando que o Armagedon vai ser lá em Israel. Você sobe lá no monte, em Nazaré, você tem uma visão do Armagedon. E algumas pessoas pensam que o mundo inteiro vai reunir seus exércitos ali para uma grande batalha de armas, de combate e tal. Não é isso. Até porque quando você vai a Israel, você percebe que não vai caber todo mundo lá, não. Não vai caber, é muito pequeno. Muito pequeno. Segundo, essa batalha final não vai ser com armas humanas. Só vai ter uma arma que vai ser acionada lá, vai ser a espada que sai da boca de Cristo. Você começa a perceber que toda essa linguagem está falando exatamente de que o mundo vai ser extremamente hostil a Cristo e a sua igreja. Mas exatamente nesse pouco tempo de Satanás, na grande tribulação, no levantamento do anticristo, na apostasia, quando a fúria do diabo e do anticristo e de todos os seus agentes e toda da grande Babilônia, de toda a força hostil à igreja de Deus estiver numa ação plena, é nesse momento que Jesus vem e mata o anticristo com o sopro da sua boca e tem uma vitória retumbante nessa batalha. Não é uma batalha de armas humanas. Então você vai perceber uma coisa interessante no livro de Apocalipse. Se você ler capítulo 19, capítulo 20, 17, 18, 19 e 20, essa queda, derrota dos inimigos vem cadenciada, como foi o levantamento deles no capítulo 12 e 13 e 14. Primeiro cai a grande Babilônia, capítulos 17 e 18. Depois cai o anticristo e o falso profeta. Depois cai o dragão. Depois cai os ímpios, os selados da besta. Depois cai a morte. Então esses 5 inimigos vão caindo como que num efeito dominó. Mas quando você lê na Escritura, esses inimigos todos caem num único momento. O registro está segmentado, mas o fato acontece quando? Quando Jesus voltar. Quando Jesus voltar. É aí que os seus inimigos serão completamente derrotados, e ele vai colocar todos debaixo dos seus pés, e então ele vai entregar o reino ao Deus e Pai, para que ele seja tudo em todos. Agora, irmãos, dito isto, vale destacar que essa vitória, ela é consumada no versículo 10, confiram comigo, porque é uma questão de um ponto culminante, apoteótico desta vitória. Você pode ler o verso 10 comigo? Vamos lá? O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontraram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos
dos séculos. Quando você lê o livro de Apocalipse, desmistifica muita coisa. Quanta gente que acha, até hoje, que o diabo é o rei do inferno. A Bíblia nunca diz isso. Que o inferno vai ser o comandante do inferno. Fustiga um, espeta outro, bota fogo no outro, atormenta outro. Que bobagem. Que bobagem. Satanás não é rei nem no inferno. Ele não manda nem lá. Ele vai ser lançado, ele vai ser atormentado, de dia e de noite, pelos séculos dos séculos, o diabo, o anticristo, o falso profeta, os ímpios. Em outras palavras, nós precisamos ter uma visão mais ampla da glória e do poder do nosso Redentor. Quem manda no inferno é Jesus. Quem tem as chaves da morte e do inferno é Jesus. Quem tem controle de todas as coisas é Jesus. Ah, como errou a escola de samba Gaviões da Fiel em São Paulo. Como errou. Como errou. Mostrando uma cena de Satanás pisando na cabeça de Jesus. Que equívoco. Que falta de conhecimento. O nosso Cristo é o Cristo vencedor e glorioso. Ele é o vencedor em todas as batalhas. Ele não sabe o que é derrota, ele não sabe o que é fracasso. Bendito seja Deus. Dito isto, amados, vamos olhar a cena do juízo final, versos 11 a 15. Primeiramente, chama a sua atenção para o fato de Cristo se assentar no trono como juiz. Você pode ler o verso 11 comigo? Vamos juntos? Vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. O trono branco fala da santidade, da justiça do juiz e do julgamento. Diante dele, da glória dele, o próprio universo se encolhe. Numa linguagem bíblica, como um rolo vai se encolhendo. Você já imaginou que cena vai ser essa? Sabe o que a Bíblia diz nesse dia? Os céus se incendiarão e todas as obras da terra serão atingidas. Eu, quando olhei as cenas hoje em Notre Dame, ardendo em chamas, aqueles vitrais caríssimos, aquele monumento admirado por milhões e milhões de turistas todos os anos, todas as obras que os homens fizeram arder em chamas, é um incêndio cósmico. E Deus não vai destruir a terra, Deus vai renová-la, e a terra está gemendo, aguardando a redenção, a glorificação dos filhos de Deus, para que ela fique livre desse cativeiro da corrupção que ela foi imposta.